Olá, canal História Santos. Estamos aqui para falar o quê? Falar do jogo que acabou de acontecer. Jogo difícil. Quero já dizer de cara que eu tinha altas expectativas nessa partida. Tínhamos. E que achei que o Santos começou quase que bem. E aí, de repente, não aconteceu mais nada. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas quero saber de vocês também. Vocês estavam com expectativa assim como eu? Assim como o Fabiano também, e depois se frustrou? E aí, Fabiano Fará? Tudo bom, Lúcia Costa? Um abraço a vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Podcast História Santos, ativar as notificações e temos novidade agora. Pode se tornar membro do canal Podcast História Santos. É verdade. Tá na descrição desse conteúdo, tem o botão Seja Membro para você receber conteúdos antecipados, aquelas coisas todas. Eu também criei altas expectativas e assim, não dá para reclamar, Lúcia, do time que o Orlando Ribeiro escalou, porque é o time que a torcida pedia. Tanto a formação tática como os jogadores que estavam em campo, né? Aliás, a semana inteira a gente falou quase que exaustivamente sobre isso e é o time que todo mundo queria. Isso é fato. Todo mundo queria volta do Soteldo, queria Ângelo jogando, queria Marcos Leonardo, enfim. Luan, todos juntos, né? Luan, inclusive, vamos falar dele daqui a pouquinho, porque no último jogo achei que ele foi muito bem, óbvio que foi. E aí nesse, vamos já falar disso? Quer abrir falando do Luan? Ah, eu quero porque ele saiu chateado, né? Eu fico tão chateada, não é nem a palavra, mas eu fico tão irritada quando o torcedor sai e faz birra. Sabe filho jogador, que você tem... né? Jogador, desculpa. Mas sabe filho que você tem aí do outro lado? E aquele adolescente chato que faz a birra? Nós temos aqui vários. Gente, ele saiu... Não sei se jogou tudo isso também. Não saiu, jogou. fez birra e ficou reclamando. Ele reclamou da substituição, ele falou por quê? Por quê? Questionou. Eu vou olhar para um lado positivo, não se assuste com o que eu vou falar. Vou olhar para o lado positivo. É um cara que queria estar em campo, queria estar ajudando. Não, sem dúvida. Isso é bacana para um cara que vinha de uma inatividade tão grande, que vinha de um período, principalmente no rival, Corinthians, largado. Né? A segunda partida que ele começa como titular do Santos, contra o Atlético Paranaense, na vitória que ele fez até gol, ele jogou os 90 minutos. Mas naquele momento o Orlando entendeu que ele não ia conseguir atingir o que ele queria, que era tentar atacar com mais intensidade o Inter, com o Luan em campo. E optou pela entrada do Lucas Barbosa. Eu vejo assim, uma reclamação comum, normal, e foi uma reclamação educada. Existe reclamação educada? Não. Não, mas foi educada. Ele perguntou por quê e saiu, mas ele não gesticulou, não fez nada. Não, ele não gesticulou assim, tá? Ele foi argumentando, questionando as pessoas. Eu vou ver por esse lado positivo. Não, eu acho que concordo com você que ele queria ficar. E quem não queria ficar? Qual é o jogador que não quer ser escalado e que não quer ser titular? Desculpa, não existe, mas assim... Tem os que querem, mas não podem mais como usar no cérebro. Mas aí não funciona desse jeito. Na verdade, ele não tava fluindo mais, não tinha mais porque ele tá ali. É isso, né? A movimentação que a gente viu do Luan contra o Atlético Paranaense não foi a mesma contra o Inter. Inclusive, o Santos, com características ofensivas desde os volantes, Lúcia, que era o Camacho e o Sanches, que foram volantes que o Orlando escalou para começar uma construção de jogada, ele pensou no Santos atacando. Tanto é que eu comentei com você durante o jogo, nem um minuto de jogo o Sanches meteu a bola pro gol. Tipo, caramba, o Santos não faz isso há quantos anos que eu não vejo, né? Há quantos técnicos? Agora você pegou o Sanches aí já vamos falar dele. Que perdeu ali um gol que podia não ter perdido, bateu de longe, bateu no final no Ângelo, né? E aí a falta, né? Que ele ficou bravo com o Ângelo, né? É que o Ângelo ficou parado, ao invés dele se movimentar, porque assim, geralmente na barreira, quando ficam os jogadores do time adversário e os jogadores do time que vai bater a falta, eles ficam um empurrando o outro. Aquela parte que você gosta, você fala assim, nossa, eles vão, sabe? E todo mundo empurrou e sai. Por que empurra? Para abrir um buraco para a bola passar. Que aí o goleiro perde a visão. O Ângelo foi o único que não se mexeu ali. Ele decidiu ficar. Aí a bola pegou nas costas dele. Agarrou o pé e o Sanches ficou bravo. Mas o Sanches também não tem a mesma intensidade, não dá para exigir muito do Sanches, né? Em termos de intensidade e tal. Eu acho, a minha opinião, acho ele um ótimo jogador, mas já falei, inclusive, lá no podcast, que ele é um jogador que ele tem uma limitação também. Chega um tempo ali, eu acho que ele já não rende mais. Tanto é que ele foi substituído. Cai, e aí não é um jogador que ele precisa ficar o tempo todo, não adianta, né? Foi substituído. Agora, eu acho assim, sabe qual foi o principal erro do Santos, principalmente no primeiro tempo? Que o Santos e o Inter entraram para decidir a parada no primeiro tempo, né?
o Santos errou muito fundamento, coisa básica, passe curto, sabe? Por isso não conseguiu construir a jogada. E o gol do Inter saiu porque o Inter joga muito pelas beiradas do campo, e aonde o Inter jogava, pela direita, a defesa do Santos arrastava pela direita. E no gol do Inter, o único gol da partida, foram duas falhas ali. O Soteldo não acompanhou o Bustos, que é o lateral do Inter, Que a gente vai abandonou falar dele no caminho, daqui a pouquinho, hein? abandonou no caminho, então o Lucas Pires ficou cercado por 3 ali, então foi fácil cruzamento. Quando houve cruzamento, a defesa do Santos estava toda arrastada para aquele lado de lá, e o Sanches não acompanhou o homem do gol. Ficou distante do homem do gol, que quando recebeu, bateu e fez. Foi um erro fatal que determinou a derrota do Santos. Crítico e que depois não conseguiu reverter. E aí eu quero a opinião de vocês também. Eu achei isso, o primeiro momento ali, aquela expectativa que a gente tava, começou a rolar a bola, eu falei, poxa, o Santos foi pra cima. E foi pra cima, né? Num primeiro momento, o time, o Santos foi um time corajoso, foi um time corajoso. Só que aí depois foi se perdendo. Eu acho que depois ele deu mais chance pro adversário e poderia ter saído mais gols, inclusive contra o Santos. O que eu falei lá no canal oficial agora há pouco, que tá rolando lá, quem quiser depois ir lá também vai assistir, mas a gente tá basicamente falando aqui também, agora debatendo sobre isso, é que, assim, obviamente é uma derrota, que nenhuma derrota está nos planos, né? Que interrompe uma sequência que parecia estar vindo boa, né? Depois da vitória do Atlético Paranaense, até da derrota injusta para o Palmeiras. Sim. Uma sequência do Orlando Ribeiro, né? O Santos teve até a oportunidade de empatar. Se fosse 1-1 o jogo, seria um resultado até que justo. Porque o segundo tempo das duas equipes foi horrível. Foi horrível. No primeiro tempo, quem aproveitou a oportunidade foi o Internacional. E assim, também não foi um jogo bom de assistir. Não, foi chato, foi chato. Não foi. Segundo tempo, quem já não tem paciência, tipo, eu já não tô prestando atenção. Criamos tantas expectativas com relação ao Santos ofensivo, mas aí a gente viu um jogo totalmente diferente e o Mano Menezes, como sempre, administrou o resultado, né? Depois que construiu. Sentadinho no banco. Trabalhou na facilidade. Agora, assim... Vamos falar do Soteldo, antes de você concluir aí a questão do jogo. E quero a opinião de vocês também. O Soteldo, gente, tava com muita expectativa em cima dele também, acho que vocês também. E me pareceu cansado. O cara chegou meio que não chegando. Não sei se vocês viram isso, que eu vi. Não sei nem se o Fabiano, a gente não conversa antes de fazer essas coisas. A gente vai e fala o que cada um acha. Eu achei o Soteldo, ele meio que não engrenou. Ele começou já cansado, na minha opinião. Ele veio da seleção venezuelana, né? Mas teve tempo para treinar, para se recuperar. Lógico, não mas assim, um detalhe que eu percebi é que o Soteldo estava muito marcado. Quando ele pegava na bola, tinha 2 ou 3 cercando o Soteldo. E isso foi desgastando ele desde o início. Marcado, né? Mas assim, às vezes ele é muito marcado, ele arruma o espaço. Então, e hoje ele não arrumou o espaço. E aí o Santos forçou muito em cima dele, ele estava muito marcado. Então as jogadas não eram concluídas. E também digo, o Soteldo também errou passe. Eu achei. O Soteldo também errou na marcação. Não foi um bom jogo do Soteldo. Não foi um bom jogo do Soteldo. Coletivamente não foi um bom jogo do Santos. Foi um jogo onde... Quem que você acha o melhor jogador ali? Eu gostei do Natan, lateral direito do Santos. Ele, tanto no desarme, na parte defensiva, que não é o forte dele, como na ofensiva ele foi bem. E o Ângelo, que foi o que partiu pra cima e tentou. Partiu pra cima. Quase fez um gol no primeiro tempo, e tentou. O Marcos Leonardo, mais uma vez, isolado. A gente arrumou o esquema arroz com feijão bem temperado. Sabe, tipo aquele que você faz, sabe? Você falou, aquele gostosinho e tal. Tá aqui, você não passa fome. Que é o 4-4-2, com meio campistas, com o extremo, né, flutuando. Só que assim, a gente precisa encaixar o Marcos Leonardo nesse esquema. Muita gente pode estar... questionando, o cara não faz gol, a bola não tá chegando. Aliás, tem muito torcedor já falando muito mal do Marcos Leonardo. Então, mas também, aí, já vou na polêmica, mas eu acho que não é nem 8 nem 80, não precisa de tudo isso. Porque assim, é o lance do pipoqueiro, quando tá bom o time, aí vai, fala bem. Aí de repente aconteceu alguma coisinha e já não serve mais. Também não é assim. O cara joga muito, é inegável isso, mas ele não tá sendo feliz. Mas agora eu quero jogar pra você aí, não sei se a gente já tá acabando, mas eu preciso jogar pra você aí. Vai acabar quando você mandar, você que manda aqui. Uma questão que é tão importante da gente comentar aqui. Primeiro, a gente estava na luta do técnico. Aí entrou um técnico que foi quase que unânime, que todo mundo gostou do técnico. Do Orlando Ribeiro, isso, né? Não é?
que entrou, tava lá interino. O improvável deu um jeito. Deu jeito. Aí a gente tinha um time que todo mundo sabe que tem ótimos jogadores, mas que não tava entrosado, não tava funcionando. Limitado. E aí o cara foi lá e deu um jeito e todo mundo falou, pô... Ele sacou quem tinha que sacar, ele colocou pra quem tinha que colocar. E aí hoje não aconteceu. E aí, Fabiano? Mas ele tentou. Mas e aí? Mas não tem medo. O que aconteceu? Mas não tem medo, porque todos os técnicos, se você pegar o Lisca, se você pegar o Bustos, vão pular o Carille, porque o Carille entrou com a missão no Santos de salvar o Santos do rebaixamento no Brasileiro e cumpriu com primazia. O Diniz, eu não vou nem falar dele, que tá longe, né? Mas também só fez caquinha. Mas foi um único técnico corajoso, que não prepara o time para se defender e tentar ganhar no erro do adversário. Ele prepara o time para ganhar. A marcação e a defesa dele é a recomposição rápida, ou seja, os jogadores sem a bola se arrumam rápido. A gente tem que dar mérito para o Internacional hoje, que soube arrastar o Santos para as laterais, né? Mas o Orlando Ribeiro é um técnico de coragem. O Santos pega o Atlético Mineiro na Vila Belmiro agora. A torcida tem que apoiar, porque é um jogo que o Santos pode vencer. Dessa derrota, o que, obviamente, pela derrota eu fico chateado, mas eu fico mais chateado ainda porque isso dá uma distanciada da meta do Santos, que era aquela pré-Libertadores do G8, você sabe? Comentou aqui, inclusive, no canal tem vídeo aí pra vocês verem. Que aí você tinha 2 pontos do G8. Dependendo da rodada, você pode cair para 3, 4 pontos, aí fica mais complicado, né? Porque era um alento. Mas assim, tem 10 jogos pela frente. 10 jogos. São 10 jogos contra equipes que, né, então... Você pega o Atlético Mineiro, que está brigando por uma vaga na pré-Libertadores, ou até na Libertadores direta, não briga mais pelo título, porque o Palmeiras disparou. Depois você pega o Juventude, que pode chegar na Vila já rebaixado, e aí é meu medo, Lúcia. Porque o Santos, quando chega com um time contra time rebaixado, Jesus do céu. Ou o Robin Hood. Essa questão da tabela, óbvio, Palmeiras está lá em cima, 60 pontos, e o Inter já passou, né? Foi pro segundo mas aí. O Fluminense perdeu, né? Foi por isso, né? Foi. O Corinthians vai jogar ainda? Vai jogar ainda, né? É que a gente tá fazendo isso logo após o jogo do Santos, esse bate-papo. Então a gente tudo não tá pode mudar, acho que menos o Palmeiras. Mas se você ver bem aqui, ó, por exemplo, ó, acima do Santos, Botafogo, América Mineiro já jogou e ganhou. Atlético Mineiro jogou e ganhou. Atlético Paranaense a gente nem vai contar muito, eu vou contar esses dois aqui. E o Botafogo, que vai jogar ainda. A gente não pegou o Botafogo, joga... É segunda-feira, né? Segunda-feira contra o Palmeiras, assim. Se o Botafogo perder pro Palmeiras, a gente vai ficar, deixa eu ver aqui, 3, 5... A gente já tá a 5 pontos do G8. A gente já garantido a 5 pontos do G8, ou seja... Complicou. Complicou. Vai ter um confronto direto com o Atlético Mineiro, aí você pode tirar 3 pontos, volta a ficar com 2 pontos. Estamos falando de G8, tá? Estamos falando de... Porque a final da Libertadores é brasileira e a final da Copa do Brasil, cada um, né? O Flamengo está nas duas finais. O Flamengo só não pode vencer as duas, porque senão sobe G7. Mas ficou mais difícil, né, Lúcia? Tá difícil. Ficou mais complicado. Tá difícil, mas aquilo, a gente ainda, torcedor é torcedor, até o fim, vamos lá, vamos acreditar que pelo menos vai conseguir subir aí nessa tabela e ter frutos mais pra frente, que ano que vem é o que a gente tem que pensar e ver o que vai acontecer, né? Tem torcedor que vai encontrar problema em tudo, até problema, tem até torcedor que pediu essa formação e vai encontrar problema nessa formação. Então. Mas eu sou daqueles que, você sabe, a gente é muito crítico quando tem que criticar e a gente não tem rabo preso. A gente vai elogia quando merece elogiar e critica quando tem que criticar. Eu tô sendo muito bem equilibrado agora. É assim, não é porque perdeu pro Inter que o trabalho do Orlando Ribeiro, não, tá vendo? Tem que contratar que tem que contratar, que tem que fazer planejamento, que a gestão no futebol do Santos ela é horrível, ela é péssima, ela é medonha, horrorosa, horripilante. Qual outro adjetivo que existe para isso? Tantos outros, né? Então, é tudo isso. Ela é horrível, porque não tem. Mas a coragem do Orlando Ribeiro em mudar. E ele tirou, você vê que não ficou no banco nem Rúlio, nem Angulo. Ele tirou o Matos, já tinha tirado o Matos. Ele tirou o Zanocelo, que o Santos vai pagar 2 milhões de euros para comprar. Tá aprovado. Ele tira mesmo porque os caras estão mal. Mas eu vi, falando do Zanocelo, eu vi que você colocou lá no podcast. Ontem você ainda falou sobre isso. E eu não pude estar lá, não deu tempo por causa do meu trabalho. No trânsito. Por causa do meu trabalho, ele realmente é até tarde, mas
Você sabe que eu acho que é um bom negócio, falando em negócio. E aí vai ter um monte de gente falando, mas Lúcia Costa não entende nada de futebol e blá, 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 blá. Assim, não tô falando do Zanocelo, jogador do Santos, agora nesse momento que tá o que entra em campo e a gente sabe que não tá funcionando. Mas eu tô falando do moleque... Que tem proposta da Europa, né? Tem proposta da Europa e isso pode reverter num bom negócio. E aí eu estou falando de dinheiro, de negócio, que na verdade é o que precisa. É óbvio, se vai 2 milhões de euros, vamos colocar arredondar, 10 milhões de reais. Vai pagar 10 milhões de reais. Tenho certeza que na outra janela... O Santos consegue vender ele. Se ele melhorar, se ele fazer por onde, porque só tem 21 anos. Ele é muito novo, né? E se encontrar a posição certa para ele, porque o Zanocelo nunca foi homem de marcação, sempre foi homem de sair para o jogo, de pisar na área, o Santos triplica, quadruplica esse valor para a Europa. Né? E aí a gente sabe que tem a Zanocelo, vai ter Ângelo, vai ter Marcos Leonardo, vai ter uma leva. Esse tem que ficar. Mas que vai ser difícil, né? Eu já dei minha opinião, acho que vai ser bem difícil. Anota aí, Felipe Jonathan, Lucas Braga, são jogadores que o Santos vai, se chegar a proposta, vai estudar com carinho, porque o futebol vive assim. O meu medo é dessa receita que entrar, aonde ela vai ser investida, porque já ficou provado que não sabem investir no futebol. Né? E aí é outra questão, né? Mas aí você vê, o reflexo disso é o Orlando Ribeiro. Você vê, ele teve que remontar. Agora, por exemplo, o Natan jogou quantas vezes ao lado do Bauerman, ou junto com o Soteldo, ou junto com o Ângelo? O Ângelo quantas vezes jogou com o Soteldo? Foi a primeira vez junto, né? Desde o início da partida. O Marcos Leonardo com o Ângelo e Soteldo. Aí o Ed Carlos entrou, esse moleque promete muito, entrou, mas quantas vezes o Ed Carlos jogou? Porque ele estava afastado ali atrás. Você entendeu? E você vê no toque de bola que ele é diferenciado. Você vê no tapinha na bola. E a gente sabe que o Orlando pegou uma bucha que o Monte aí não quis pegar justamente por isso. Faltam 10 rodadas aí, 10 jogos, é isso, né? Até o final, 10 rodadas até o final e... Seja o que Deus quiser. E que é isso que você está falando. Isso ele fez agora. De quantos jogos? Desde o Palmeiras ali. Que ele mudou. Então, o choque de realidade que todo mundo pedia, quem fez foi ele. Um cara que estava no sub-20... Né, desconhecido, que também está tendo a primeira experiência numa equipe profissional de futebol dele, porque ele só vem da base. Ele foi jogador de futebol profissional, não foi um belíssimo jogador, foi jogador de médio para baixo, mas trabalhou na base... Tem um monte de bom jogador que vai ser técnico também. Trabalhou na base do São Paulo, por isso que ele conhece o Ed Carlos há muito tempo, trabalhou na base do Palmeiras e entrou na base do Santos modificando. Então tem coragem. E está tendo a primeira experiência dele no profissional. E, cara, eu tô aprovando muito o trabalho dele. Eu também. Porque ele já mexeu. Agora, obviamente, vai oscilar. Mas eu espero que tenha resultado aí dos jogadores e que eles entendam, porque assim não é possível. Antes era o papo, tem os gringos lá, o jogador não entende o que os caras estão falando. Agora tem que entender o que ele tá falando. O Lissa não era gringo, mas não sabia nada, né? Mas treinava ele uma coisa. Também, né? Não, ele treinava uma coisa durante a semana e fazia outra. Esse aí, pelo que a gente percebeu, ele aproveitou bem a semana livre, que agora não tem mais semana livre, agora é jogo quarto final de semana. O Lisca fazia um negócio durante a semana, chegava no jogo e pedia outro jogadores. E aí ele perdeu o vestiário. Entendeu? Olha, um técnico que vai pra grade pedir pra torcedor gritar o nome dele, preciso falar mais nada. Ridículo, deixa pra lá, isso já passou também, vai ser rebaixado lá. E vamos esperar que o Santos vença no próximo aí. Atlético vamos Mineiro esperar na Vila. Que eles se entendam, que treinem mais então. Vai ter assim, domingo é eleição, né? Os caras vão ter que votar, cada um na sua cidade, ou justificar, ou sei lá o que vão fazer. Na segunda-feira reapresentação, na terça-feira com treino, terça-feira treina pela manhã para jogar quarta-feira à noite na Vila. E é isso. Aí depois quinta-feira, sexta para jogar fim de semana. Acabou o negócio. Você vê, além de tudo isso, perdemos muito tempo. Esse time poderia estar dando mais resultados na mão do Orlando com a nova formatação tática se o presidente não tivesse se apaixonado pelo Lisca. Paixão é uma coisa louca. Chega, né? Chega, gente. Obrigada. Olha, já se inscreveu nesse canal? Nesse aí também? Importante pra gente. Já falei pra vocês que isso aqui é uma coisa que a gente faz, que é um trabalho sério, embora não pareça, embora a gente brinque aqui, é um trabalho muito sério. Às vezes a gente fala umas besteiras, às vezes independente. É independente. Então, assim, pra gente... É muito importante que você se inscreva e que você curta nossos vídeos, porque ele vai para mais pessoas. Parece besteira. Então, para você não custa nada, mas pra gente custa bastante, né, Fabiano? É isso.
Sem beijo. Todo mundo fala no podcast eles falam. final. Querem um beijo no final do podcast? Eu tô tentando aqui, mas não tá. Não, eu sou profissional. Gente, obrigado. Valeu, viu, Luciano? Valeu. Ela foi muito bem, fala a verdade. Vai muito bem. Tchau, aqui gente. no podcast a gente vai combinar assim, ó, quando a Lúcia termina todo o pós-jogo, a Lúcia vai sentar comigo aqui e vai... Aqui pelo menos eu consigo, né? Não atrasou, já tava aqui. Aqui no atraso. Valeu. Tchau, gente.